Posso contar no meu dedo quantas viagens eu fiz de férias. Você sabe. Eu sei. Como filha, eu sei. Eu lembro que quando eu era pequena, cara, eu ficava assim... Nossa, será que meu pai vai estar no meu aniversário comigo? Era um mês que ele ficava fora. Se eu tiver que estar em todas as gravações, como que eu escalo meu negócio? Chega mais que eu quero te fazer um convite. Conheça a Condutiva Digital, uma empresa de coprodução estratégica focada para você que quer ter o seu infoproduto. Mas Gi, o que é isso? Você aí que já tem anos de experiência na sua área e quer transformar todo esse conhecimento em um produto escalável, é aqui na Condutiva que isso acontece. Então, fica com a gente que vai começar mais um episódio. Fala, meu expert, tudo bem com você? Eu sou a Giovana Anastácio, sou a CEO da Condutiva Digital e tô aqui com o Fábio em mais um episódio no Condutiva na Conduta. E aí, Fábio, tudo bem com você? Tudo bem, muito bem sempre. Quando eu tô com você, fica tudo jóia, né, Gi? Ah, sim, né? Pra quem não sabe, o Fábio é o meu pai, Fábio Roger. Ele tá aí há 28 anos, né, no mercado audiovisual. Exatamente. E esse estúdio é nosso. A gente pode falar isso, né, pai? Exatamente. É tudo seu, né, Giovana? Não é nada das cantos, né, gente? A Condutiva na Conduta Filmes, é aqui esse espaço, uma locação de estúdios, né? Nós temos 2 estúdios, o Estúdio Prime, que é esse daqui que vocês estão vendo, e nós temos também o Estúdio Soft, que é um estúdio voltado para gravações de treinamentos. E aí, chegando nesse treinamentos, a gente tem mais uma empresa que é a Condutiva Digital. Fábio, muito obrigada por mais um episódio. O tema de hoje é muito bacana. A gente vai falar sobre como sair da prestação de serviço, tá? Vamos colocar aí no contexto sobre a sua história. Como que a gente chega nesse ponto de prestação de serviço? Como que tudo começou? O audiovisual, ele vem da prestação, né? Vem de um freelancer ou do seu CLT? Conta pra gente. Então, eu era designer, né? E conheci uma pessoa, dona de uma produtora em 1996, e me convidou para ser assistente de câmera. Fui para lá, assistente de câmera. No primeiro mês ele já me falou, olha, nós vamos ter uma campanha política acontecendo esse ano e eu gostaria que você fosse comigo, só que nós vamos ficar 3 meses fora. Eu fiz de tudo, porque eu me apaixonei pela profissão, né? Eu gostei muito logo quando eu cheguei na produtora. E eu aceitei o desafio, fui para essa cidade, fiquei 3 meses lá. Foi uma grande experiência, porque a campanha política ela é muito intensa. Então eu aprendi muito, as pessoas que trabalhavam lá na campanha me deram a oportunidade de aprender, e isso foi muito legal, e eu voltei da campanha depois de 3 meses já operando câmera, né? Então, como eu me destaquei nesse processo, o dono da produtora falou, olha, se você quiser, eu tenho uma vaga de câmera aqui, você pode iniciar comigo. E foi onde eu iniciei minha jornada como operador de câmera. E em 98 eu fiz um curso no Senac para ter o meu registro profissional. Em 2000 eu já fiz uma outra campanha política de um prefeito aqui na nossa cidade, um candidato, e ele ganhou a campanha. Eu também me destaquei nessa campanha como operador de câmera e aí fui convidado para ir trabalhar na TV Record. Como eu já tinha meu registro profissional, foi muito fácil, aceitei o trabalho, queria muito trabalhar no jornalismo, e aí eu fiquei 6 anos lá, Legal. na TV Record. E depois de 6 anos, trabalhando na TV Record como CLT, eu fui empreender. Legal. E montei a minha primeira produtora, que foi a WF, né, em sociedade com meu irmão, W de William e F de Fábio. E ali nós começamos o nosso negócio, que foi um negócio incrível, cresceu muito, mas o crescimento foi tão rápido nesse processo todo, que quando eu vi, eu já tinha um prédio gigante, 20 colaboradores, e produzindo muito, muito mesmo, né? Então, só que no final das contas, a margem de tudo isso, né, como cresceu muito, era muito pequena. Né? Como a gente tinha uma estrutura muito grande, não sobrava muito dinheiro no final do mês. E olha que a gente produzia muito. Então, isso era uma grande preocupação que eu tinha, porque eu falei, olha, um mês que eu não consiga faturar, e eu tenho um grande problema aqui na empresa, porque o custo é o mesmo. A despesa era alta, né? Exatamente. Então, eu fui tocando isso, e aí eu tive um grande problema. Porque, como eu me destacava no cenário, as pessoas, os clientes, queriam que eu fosse fazer o trabalho dele. Então, muitas vezes eu mandava a equipe, e aí chegava lá, a equipe, meu telefone já tocava.
pô, fechei com você porque eu achei que você vinha, queria que você fizesse meu filme e tudo mais, ou meu vídeo institucional. E aí eu fiquei numa situação muito delicada, né? E eu, como diretor de fotografia, que assinava minhas peças, passei a ser diretor de cena. Então eu também dirigia os nossos materiais. E aí os clientes tinham uma segurança nisso. E eu falei, poxa, por conta disso, eu tenho um grande problema. Porque se eu tiver que estar em todas as gravações, como que eu escalo o meu negócio? E é muito sobre o operacional, né, Fábio? Quando a gente fala que nós somos a cara da empresa, quem vai fazer essa gestão? Você vai sempre estar ali no braço, no operacional? Quem vai estar à frente? Então, foi uma virada de chave. A gente vai contar aqui, quando a gente vai falando da sua trajetória, mas que você teve que mudar esse pensamento para realmente ter essa visão de empreendedor, né? Sim. Eu, ao longo dessa jornada, então, já falamos que empreendi e eu tinha a dor de ser um empreendedor prestador de serviço, porque estando no campo de batalha, isso me limitava os ganhos. Não tinha como. Eu poderia ser o vendedor da empresa, prospectando vários negócios e colocando equipes em frente de trabalho, porque a gente tinha uma estrutura muito grande. Então, legal. se isso desse certo, era um bom negócio para mim, porque eu colocava pessoas para fazer e conseguia ter uma escala na prestação de serviço. Mas a partir do momento que você é o artista e que tudo depende de você, então existe um complicador muito grande no teu faturamento. Ah, mas você não tem um vendedor? Tem um vendedor. Só que ele também era limitado. Porque às vezes eu entrava no campo para fazer um vídeo institucional e eu ficava uma semana gravando. Olha aí. E aí eu voltava, já tinha um outro material, a gente estudava aquele material e já ia para outro trabalho. Então, às vezes eu conseguia fazer 2 vídeos no mês. Então, conta pra galera esse cenário que hoje, com o avanço das redes sociais, do digital, as pessoas não têm muita noção, mas em que época, mais ou menos, era que ano? Nós montamos a produtora em 2006. Então, como que eram esses materiais? Eram mais Eram materiais robustos? muito mais produzidos, né? Então, você fazia um comercial de televisão que você cobrava 50, 100 mil reais, né? Num comercial. Só que você não poderia ir sozinho, você, a câmera e um assistente. Então, você tinha uma equipe Era uma por estrutura trás. muito grande, Eram né? modelos, atores e a equipe de produção. Enfim, era gente pra caramba pra fazer uma produção. Então, justificava aquele custo. Né? Então, a empresa cresceu por uma necessidade. Nós fomos crescendo porque os desafios foram chegando e comerciais cada vez mais caros, mais complexos, mais difíceis de fazer. E aí a empresa foi crescendo naturalmente. Só que o grande problema da prestação de serviço no audiovisual é a recorrência. Eu fazia um comercial para uma pessoa, ele ia fazer de novo talvez um ano depois. Então isso era um grande problema para a gente, porque eu não tendo recorrência, clientes fixos que me davam aquela segurança de pagar a conta, todo mês eu tinha que renovar minha carteira de cliente. Sim. E isso era um grande problema para mim. Então, foi uma delícia crescer, mas ao mesmo tempo foi desafiador, porque tirava meu sono como empresário. E aquilo não era legal. Porque, poxa, chegamos até aqui, temos um bom faturamento, mas o nosso custo é muito alto. E a qualquer deslize que eu der aqui, ou se os clientes não vierem, ou se eu ficar doente. O simples fato de eu não poder ficar doente, porque se eu ficasse doente, eu parava a operação, e um mês de operação parada é um prejuízo enorme. Eram 20 colaboradores, um prédio gigante que a gente tinha, um estúdio maravilhoso. Então, eu comecei a viver dentro de uma panela de pressão. E em algum momento alguém te questionou? Falou assim, Fábio, se você fizesse isso, talvez daria certo no teu negócio para você sair dessa limitação. Então, nessa trajetória, eu fui fazendo muitos amigos, clientes que se tornaram amigos, e pessoas que também eram pobres e ficaram ricas com o seu negócio, conseguiram, ou donos de franquia, enfim, pessoas que conseguiram escalar o seu negócio. E eles me desafiavam o tempo todo, porque eles falavam assim, você não é rico porque você não quer. Você não é rico porque você não quer. E eu falei, poxa. Mas era porque eles viam o seu talento e falavam assim, cara, você tinha que estar rachando, assim, de dinheiro, assim? Tinha que estar voando, tinha que estar... Primeiro que o nosso mercado aqui de São José do Rio Preto, vamos deixar claro onde nós estamos,
ele nunca foi um mercado que realmente deu muito valor nesse processo de audiovisual, né? Então, as pessoas faziam o que dava. Era o dinheiro que tinha, a verba que tinha. E aí, os grandes centros é um pouco diferente, porque eles valorizam mais esse tipo de trabalho, antigamente, que eram feitos os comerciais de televisão. Aqui a gente tinha pouca verba, né? Então, pouca verba, mas era bom pra gente na época. E eles me desafiavam porque eles viam um grande potencial. Eles viam que a gente tinha um potencial enorme. Mais uma vez, eles queriam que eu fosse os clientes, não queriam que a equipe fosse. Então eu sempre tive esse problema. E aí aquilo eu colocava na minha cabeça para pensar, como que eu faço se esses caras estão vendo alguma coisa que eu não tô? Se eles estão vendo alguma coisa que eu não tô, e eu comecei a pirar, né? Então eu já estava pirado com a estrutura toda que tinha aquela galera trabalhando, aquela muvuca, aquela loucura e mais essa pressão na minha cabeça, sabe? E lógico que a gente quer ter o sucesso, a gente quer, né? O meu maior sonho era ter um faturamento sem depender de mim 100%. Porque quando eu era jovem, eu falei, poxa, eu tenho a força do trabalho, tô bem. Agora, em maio de 2026, né, eu faço 50 anos. Já não tenho mais aquela mesma força. Tem sabedoria, mas não aquela mesma força. Então, isso me preocupa. Por quê? Porque chega um momento que se você não tiver uma renda que trabalha sem você, você está sujeito a ter que trabalhar a tua vida toda. Entende? Então, isso é preocupante, porque chega uma hora que você não tem a mesma força. E também o mercado muda. Sim. O mercado que a gente ganhou muito dinheiro lá atrás com produção audiovisual não existe mais. Fala sobre isso pra gente. Como que foi pra você essa mudança da vinda das redes sociais, do digital? Como que faz esse orçamento agora? Porque é completamente diferente. Como que foi pra você essa mudança? Então, antes de falar da mudança, eu tenho que falar uma coisa que aconteceu, né? Então, como a gente vivia no limite financeiro, a gente tinha pouca reserva. Porque entrava-se muito, mas saía-se muito também. E eu fiz uma campanha política e eu não recebi essa campanha política. Então eu tinha lá 20 colaboradores na minha produtora e levamos mais vários colaboradores, 10 ou 15 para a campanha, que à parte, né? Então, o fato de não receber e ter que pagar essas pessoas que trabalharam, eu descapitalizei todo o meu recurso que eu tinha para pagar as pessoas, porque elas não tinham nada a ver com isso. E aí me deixou muito fraco em termos financeiros. Quando a internet chegou, que ela começou a roubar a cena, tirar, né, os comerciais de televisão, os grandes empresários começaram a colocar dinheiro na internet, eu não tive mais força para segurar a empresa. Entende? Então, nós tínhamos que fechar a empresa. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei. A gente não tinha mais aquela entrada de serviço que tinha antigamente. Só que a estrutura era a mesma. Então eu cheguei à conclusão, eu falei, olha, por conta desse fato, do que aconteceu conosco na campanha, nós vamos ter que fechar nossa empresa, nós temos que reduzir drasticamente, mandar todo mundo embora e tocar do jeito que dá. O meu irmão desanimou na época e falou, olha, então foi o seguinte, eu não quero mais. Eu vou tocar de outra forma, vou tocar sozinho e tal. Então eu vi que ali já não tinha mais como continuar o nosso projeto. E aí cada um foi pro teu lado e eu peguei o que sobrou, né, a minha experiência, um equipamento, um carro que sobrou, porque eu tive que vender quase tudo para pagar a turma, e comecei a minha vida de novo. E comecei no audiovisual. Lógico, com a experiência que eu tinha, foi um pouco mais tranquilo, mas é muito difícil. Sim. Então, a prestação de serviço, ela deixa a gente ali numa linha tênue. Você entende? Então, você tá ali o tempo todo correndo esse risco de quebrar, porque você não consegue fazer uma reserva. E aí comecei novamente e ali eu tinha já toda uma vida precificada para o comercial de televisão. Quando a internet começou a bater a minha porta, foi muito difícil. Muito difícil. E eu demorei muito para fazer essa transição, né, do comercial de TV para a internet, do que estava acontecendo no mercado. E o fato de ter segurado muito o projeto foi o que me levou ladeira abaixo. Porque eu realmente não concordava com aquilo. Eu fazia um comercial que cobrava 30 mil, daqui a pouco eu tinha que fazer 10 VTs ou 10 vídeos por 3 mil. Eu falei, cara, como que a conta fecha? Eu tinha 5 editores para fazer isso, agora para dar conta do mercado eu precisava de 10 editores. E cadê os editores?
a mão de obra já não existia mais. Entende? Então, eu comecei a me ver numa situação delicada, com tanta experiência, com tanta vivência. Eu falei, caramba, e agora? Pra onde que eu vou? Porque o mercado mudou, eu não concordo com essa precificação. E, cara, e aí, bicho, aí começa a busca desordenada por Sim. algo que realmente faça sentido. Mas quando você nasce por alguma coisa, é muito difícil você realmente sair daquilo. Uhum. Então foram muitas tentativas depois de outros negócios, porque eu não concordava com a precificação que a internet trouxe pra gente. Olha que legal, né? Trazer esse dado, porque acredito que muitas pessoas não têm noção dessa mudança do audiovisual. Sabe que aconteceu, mas quando uma pessoa que é da linha de frente tem essa vivência, é realmente diferente, né? É diferente, é difícil, foi muito complicado porque eu tenho certeza que eu nasci para isso. Então, eu amo audiovisual, eu vivo do audiovisual e a busca por algo diferente disso me tornou uma pessoa infeliz, Uhum. né? Eu não era feliz fazendo outras coisas. E sempre com audiovisual. Então, na minha cabeça, eu precisava unir o audiovisual com outra coisa, com outro serviço, para que isso me trouxesse escala. Legal, então vamos falar sobre isso. Vamos colocar num cenário, então. A gente tá falando de você, um cara do audiovisual. Vamos colocar uma pessoa, cara, sei lá, odontologia, que tá ali no seu consultório todos os dias, com uma agenda. A partir do momento que ela chega num teto de faturamento, numa agenda cheia, o que ela pode fazer? Qual que foi o teu pensamento também, no seu caso? O que você pensou em atrelar o audiovisual? Então, quando os profissionais prestadores de serviço nos procuram para fazer algum trabalho, o primeiro passo é encher a agenda dele, Uhum. né? E não é difícil encher a agenda de um profissional. Nós não precisamos de muito para encher a nossa agenda. Só que, mais uma vez, a agenda cheia é previsível. Você já tendo a sua agenda cheia, você já sabe quanto você vai faturar no final do mês. E isso não muda a vida da gente. Pode dar uma vida tranquila, uma vida bacana, mas não muda a tua vida. Não te dá a tranquilidade de você ter o sonho de poder viajar, de trocar o carro todo ano, de ter uma casa do teu sonho. Não te dá essa Essa liberdade, né? liberdade de ter tudo isso. Uhum. Então, é uma vida limitada. É uma vida boa, mas limitada. E o que a gente busca? A gente busca realizar sonhos, né? A gente busca ter tranquilidade na velhice. Uhum. O meu maior sonho hoje é ter tranquilidade na velhice. Então, é isso que eu busco. Então, hoje eu falo para os profissionais, eu falo, olha, encher a sua agenda não é difícil. O difícil é a gente melhorar isso. Então tá, qual que é o próximo passo? Gerar valor. Legal. Né? Então, se eu encher minha agenda e cobrando um preço, qual é o próximo passo? Melhorar esse preço, talvez reduzir um pouco essa agenda e ganhar mais, ou continuar com a agenda cheia, mas com valores melhores, né? Com clientes que pagam mais. Trazer valor, né? Valor, Valor, não preço. não preço. Então, esse é o próximo passo. E depois disso? Uhum. Qual é a escala? Né? Até quando você vai conseguir atender 10 pacientes por dia? Quantos vídeos eu consigo produzir por semana? Sim. Né? O que está na minha mão? O que eu consigo fazer? Então, quando você é solteiro e você tem esse ganho, é muito legal. Mas depois que você constitui família, que teus custos aumentam, teu custo de vida aumenta, dependendo da quantidade de filhos que você tem, e aí aquele valor que você ganha já não é mais suficiente. E o tempo, né? Tempo com a família e tal, tudo isso conta também, né? Tudo isso conta. Então a gente meio que vira o escravo do trabalho. Pra você ter uma ideia, vou falar nos dias de hoje, 30 anos de trabalho. Eu posso contar no meu dedo quantas viagens eu fiz de férias. Uhum. Você sabe. Eu sei. Como filha, eu sei. Eu lembro que quando eu era pequena, cara, eu ficava assim, nossa, será que meu pai vai estar no meu aniversário comigo? Era um mês que ele ficava fora pra fazer vídeos assim. E eu não fazia a menor ideia onde ele estava. Então, que é isso, né? Você é um prestador de serviço, você fica meio que escravo da tua agenda, E aquilo é o que vai alimentar a tua família. Sim. E não tinha pra onde correr, né? Não tinha Depois pra onde que eu correr. fechei a WF,
eu tive que encarar o mercado. Aham. Então, foi para São Paulo, eu fui viajar muito. Onde tinha serviço, eu ia. Eu não tinha muito o que escolher, né, na época. Porque eu tinha minha família. Sim. Então, o meu sonho era sempre criar escala. Então, quando você pega um profissional, prestador de serviço, que ele já chegou no limite, que ele já conseguiu gerar valor, que ele já está ganhando um pouco mais, o próximo passo é vender o conhecimento dele. Uhum. Entende? Legal, vamos falar sobre isso. Conhecimento. Então, em que momento, jogando pra você, tá? Que a galera quer saber a tua experiência pra chegar nessa mudança de vida. Qual que foi o teu passo? Esse conhecimento como audiovisual, você atrelou a quê? Pra ter escala. Então, na minha busca, né, quando veio a pandemia, que nós ficamos muito enclausurados, não tinha para onde correr, a gente correu para a internet, Uhum. né? Então, quando eu fui para a internet pesquisar sobre marketing digital, eu vi muitos jovens atuando no mercado e ganhando muito dinheiro com isso. E aquilo me acendeu uma luz, assim, eu falei, opa, peraí, tem uma coisa aqui que eu não, praticamente era contra a internet, né? Porque a internet, ela veio e tirou o meu cliente, então eu era meio contra, eu falei, cara, mas deixa eu ver o que tá acontecendo, né? E aí eu fui ver, você digita aquela frase, como ganhar dinheiro na internet, né? Acho que é a frase que todo mundo digita, Sim. né? E aí eu comecei a ver um monte de ações que estavam sendo feitas, dropshipping, venda de encapsulado, Bitcoin. venda de infoprodutos, cursos de criptomoedas, né? E eu falei, nossa, mas tem muita coisa acontecendo e a pandemia fez isso virar um boom, né? Uma coisa louca e aquele monte de gente jovem ganhando dinheiro. Eu falei, rapaz, mas o que é isso aqui? Será que com toda a experiência que eu tenho, será que com tudo que eu fiz na vida do audiovisual, será que eu consigo entrar nesse mercado? Ali nasceu a minha curiosidade. E aí eu comecei a pesquisar, né? E aí eu entendi, porque aconteceu um fato comigo que foi o seguinte, o cara chegou e pediu um vídeo. Isso que me levou pra internet, tá? Também. Pediu um vídeo e aí ele começou a pedir alterações. Pediu uma alteração, pediu 2, pediu 3, pediu 4. Cara, já tava na 10ª alteração. Ué. O editor falou assim, Fabinho, pelo amor de Deus, nós já fizemos esse vídeo de novo. E não sei o que, e os editores já eram todos terceirizados, né? Já não tinha mais equipe fixa. O que tá acontecendo, velho? Ó, vou cobrar de novo, não dá pra fazer isso mais não. Eu falei, rapaz, aí eu cheguei no cliente, falei, irmão, cara, o que tá acontecendo? Por que você tá pedindo tantas alterações no vídeo? Porque a partir de agora, eu vou cobrar outro vídeo, não vou fazer mais. Não, Fabinho, isso aqui acontece. O meu gestor de tráfego falou que não tá engajando. Eu falei, Que tá. é isso? Então, o teu gestor falou que não tá engajando e a culpa é minha? Ah. Eu falei, não, mas não posso pagar essa conta não. Então, até nisso a gente tava pagando a conta. Você entende? Das alterações, porque o cara publicava o vídeo lá e não virava nada, e ele queria que fizesse outro. E não queria pagar por isso. Aí isso me despertou e eu fui ver o que era gestão de tráfego. E aí eu fui estudar, achei legal, conheci, entendi o que era o Facebook, o que era o Meta, o que estava acontecendo com o meu mercado, que o meu cliente já estava saindo das televisões e indo para as redes sociais, e o dinheiro estava tirando dali e colocando em outro lugar. E aí eu falei, não, eu preciso entender esse processo aqui para ver onde que eu consigo encaixar de novo. Porque eu demorei para virar a chave, né? Então agora eu vou ver o que eu faço. E ali começa a minha peregrinação pelo marketing digital. E ali eu comecei a estudar tráfego pago, comecei a entender o processo. Te chamei pra gente montar um dropshipping, lembra? Sim, eu lembro. A Giovana entrou com tudo, montou o site, Sim. começamos a vender produto da China. Trazendo um pouquinho da minha jornada até o dropshipping e tudo que a gente construiu juntos, eu saí do ensino médio, comecei a trabalhar com você, me vi muito nesse mercado da comunicação, na sua influência, né? Todo que você construiu e tal. Sempre achei muito interessante. Mas eu acho que a principal diferença entre eu e você, apesar de gostar muito do audiovisual e ser muito elogiada pelo meu olhar, pelo que eu entrego, eu sempre gostei do front, né? Não só estar atrás das câmeras e também ser muito estratégica no que a gente faz. Eu acredito que sempre na escola eu fui uma pessoa muito dedicada, estudiosa. Então,
E também eu gostava muito de ser muito prática e lógica, né? Nas coisas que eu pensava, assim. Então, quando eu entro para trabalhar com você, foi um passo também que juntamos forças, né? Sim. Então, eu tava muito desanimado, eu vou falar pra você, né? Tava muito desanimado, você sabe que eu tava procurando outras coisas pra fazer. E quando a gente começou a trabalhar no marketing digital, que nós começamos a entender o marketing digital, que você veio pra cá, me deu vontade de trabalhar de novo, Uhum. né? Então, nessa trajetória nossa, nós não montamos, você lembra que nós não montamos isso para ganhar dinheiro realmente. A Nós gente tava queríamos, aprendendo, né? nós queríamos que o audiovisual fizesse parte disso de alguma forma. Sim. Não queríamos deixar o audiovisual, né? E aí o dropshipping veio, montamos o site, começamos a vender, testou toda a minha expertise em tráfego pago, atua fazendo as estratégias, né? Fazendo as coisas que precisava ali com o cliente. Então, nós começamos a vender produtos pela internet. Mas o audiovisual, ele estava onde? Nos nossos criativos, Sim. né? Então, A gente nunca tirou isso de questão, né? sim, Sempre colocando a Conduta Filmes, a nossa produtora, dentro do sim, ecossistema, né? nós tínhamos que juntar Sim. força, não mudar, né? E aí, o dropshipping foi enfraquecendo no mercado e nós fomos para o encapsulado. Fomos vender encapsulado. Também para testar a nossa expertise dentro do marketing digital. E isso foi dando muita experiência para a gente. Uhum. E Sim. aí chegamos à conclusão que de tudo que nós vimos no marketing digital, de tudo que nós estudamos, que nós passamos, mentorias, tudo que nós fizemos para ser inserido nesse processo, nesse mercado, o que mais se conectou conosco foi o infoproduto. O Sim. infoproduto é algo que tem muito a ver com o que a gente faz, porque ao longo da nossa jornada, quantos especialistas nos procuraram ou para gravar o seu treinamento ou para ajudar de alguma forma? Ali me acendeu uma luz. Falei, poxa, se a gente já sabe marketing digital, a gente está inserido nesse contexto, a gente tem a produtora, nós temos estúdio de podcast, nós já estávamos construindo um outro estúdio que era exatamente para podcast também, só que num cenário de poltronas, num cenário diferente. Aí juntou tudo, porque a gente estava com a Conduta Filmes, né, que foi a transição da WF para a Conduta, que é a minha segunda produtora de vídeo, já sozinho no cenário. E aí, quando nós vimos que tínhamos esse mercado para trabalhar, que daria para juntar aquilo que a gente mais queria, que era o audiovisual com o marketing digital, nasceu a Condutiva. Muito legal. Né? Nasceu a Condutiva. Então, veio a WF, passamos por toda essa experiência, nasceu a Conduta Filmes, que ainda era audiovisual, aí eu venho, monto o estúdio, porque eu vi que tinha um mercado acontecendo de podcast naquele momento lá, logo no final depois das lives que aconteceram por conta da pandemia. E o que conectou a gente com muitas pessoas, né? Sim, o podcast trouxe muita gente pra cá. Eu tinha o meu podcast, eu conectava com as pessoas. Então, tirar as pessoas de casa depois da pandemia foi muito legal, porque veio um monte de gente falar das experiências, tudo que tinha acontecido. Mas o nosso objetivo era ainda juntar o marketing digital com o audiovisual. E aí, depois disso, com os 2 estúdios prontos, nasce a Condutiva. E aí nós já tínhamos a mentalidade e a certeza do que a gente queria. Nós queríamos entrar no mercado de infoprodutos. Nós queríamos coproduzir essas pessoas, porque depois de ajudar de alguma forma, só com o audiovisual, por que não agora com toda a expertise do digital? Por que não agora, né, vender esses produtos, colocar esses produtos, tirar esse sonho do papel exatamente, ser sócio dessa galera? Isso, né? E mudar a vida dessas pessoas como nós vamos mudar a nossa. Exatamente. Né? Então, juntamos, depois de tanto tempo, Uhum. depois de bater tanto cabeça, depois de estudar tanto, nós juntamos aquilo que a gente mais queria, o audiovisual com o marketing digital. Isso aí. E agora nós temos uma grande possibilidade, com toda a estrutura que nós temos, com toda a expertise que nós temos, realmente pegar aquela pessoa que está começando, ou aquele intermediário que já tem o seu treinamento, mas não está conseguindo sair do lugar, né, que quer muito escalar o seu produto. Isso aí. Quem tá ouvindo aí, pessoal, tem jeito de mudar de vida e a Condutiva, ela pode fazer isso. Ela acontecer. nasceu para isso, ela nasceu para vender conhecimento, ela nasceu para vender educação, ela nasceu para trazer prosperidade. Uhum. Bato muito nessa tecla, por quê? Porque nós nunca vivemos mal, mas também nunca conseguimos viver o diferente. Uhum.
a gente não conseguia escalar nosso produto. A prestação de serviço foi sempre uma dor no meu coração, né? Então, agora nós temos possibilidade. Mas como que você vai escalar o teu produto sendo que você ainda é um prestador de serviço? Porque agora nós vamos ser sócio dessas pessoas. Nós vamos vender o produto dela e vamos ganhar junto. Nós vamos crescer juntos, nós vamos fazer acontecer. Então, toda a dor que o expert tem dos bastidores, que é realmente, além de se preocupar com o conhecimento dele, com o aluno, ele tem que se preocupar com tudo que acontece no digital. Com todas essas mudanças, com toda a dificuldade de fazer um tráfego pago, com os criativos, enfim. De colocar essa empresa de pé e fazer isso acontecer. Então, a Condutiva, ela nasce para isso. Ela resolve uma situação nossa, que a gente buscou a vida toda, e a gente também ajuda essas pessoas também a tirar o teu conhecimento do papel. Quantos dentistas, quantos psicólogos, né, quantos médicos, quantas pessoas nos procuram, donos de casa de LPI, né, que nos procuram para vender o seu conhecimento, porque também a prestação de serviço, eles sabem que eles podem mais. Eles sabem que toda a dor que eles passaram, eles podem trazer esse conhecimento para que as pessoas não passem por aquilo e que as pessoas realmente saiam de 0 a 100 rapidamente, né? Não menosprezando uma universidade, uma pós-graduação, jamais. Mas o curso técnico, eu falo por mim, o curso técnico, ele me colocou no mercado de trabalho muito rápido. E eu cresci muito rápido no mercado de trabalho. Então eu sou muito fã disso, eu acredito muito nisso. Na época eu não tinha curso online, mas quando eu tive a oportunidade de fazer cursos online, isso mudou meu jogo rapidamente. Isso aí, Fábio. Esse podcast, ele trouxe muita luz para muita gente que tinha essa dúvida. Foi muito bacana, com certeza. É isso aí, Giovana. E eu quero deixar uma mensagem para você, que é um prestador de serviço. Olha só, a minha experiência, ela pode servir para você também. A gente sempre busca isso, né, que é a escala, vender mais e tudo mais. Então, vem para cá, vem conversar conosco, vamos transformar o teu conhecimento em um treinamento. Vamos vender isso. Por que não? Por que não pensar alto, né? Então a Condutiva nasceu para trazer prosperidade e mudar a vida das pessoas. Então eu convido você, entre em contato, assista os nossos conteúdos, nos acompanhe nas redes sociais, porque daqui para frente nós vamos falar muito sobre isso. E logo nós vamos também começar a trazer a transformação dessas pessoas. O que está acontecendo? Acompanha, porque tem muita coisa legal nos bastidores e nós vamos trazer isso para vocês, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!